Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural, da Rádio Mega Brasil, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Iniciando mais um programa, iniciando mais um bate-papo que a gente faz aqui, agora todos os dias, né? Eu briguei tanto com o diretor da rádio, viu, Fabiano, que era um programa uma vez só por semana, briguei tanto com ele, ele me deu, botou todo dia aqui. Das segundas e quintas a gente tem os inéditos, terças, quartas e sextas tem as reprises, mas agora o povo todo dia fica vendo minha cara aqui, escutando a nossa voz. Mas é importante, todo dia tem um pouquinho de cultura, um pouquinho de arte, para as pessoas se sentirem melhor, isso que vale a pena. Pessoal, hoje eu tenho aqui um novo amigo, Fabiano Moreira, obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente, Fabiano. A gente vai conhecer um pouquinho do trabalho dele, um espaço que tem aqui em São Paulo, fantástico, fantástico, um centro de empreendedorismo, de artes e cultura, e que vai estar realizando uma mostra muito legal que começa já nessa próxima semana. Então eu já estou brigando lá com o pessoal da técnica para colocar o programa logo na segunda-feira, para que as pessoas não percam um dia da mostra. Mas vamos, antes de mais nada, conhecer quem é Fabiano Moreira, por Fabiano Moreira, claro. Ô Sérgio, obrigado pelo convite aqui, é um prazer estar aqui falando contigo. E, bom, eu nasci na Vila Santa Maria, no bairro do Limão. Que maravilha! E depois mudei para a freguesia do Ó. Né? A minha formação técnica foi de tecnólogo, me formei pelo Mackenzie, mas na própria faculdade mesmo, a arte me enganjou ali e eu comecei a trabalhar com música, banda, tocar na noite e tudo mais. Legal. E quando foi em 2004, eu entrei para o teatro. Então, desde 2004, eu já tenho uma carreira no teatro, trabalhei muito na área técnica, né, usando da tecnologia para o trabalho. Aliando as duas, muito legal, muito legal. E quando foi 2012, eu quis montar um grupo de teatro. Então, eu comecei com a Companhia Alvo, em 2012, né, e vem de lá, nós estamos na 5ª montagem, vamos estrear uma nova peça agora. E nessa inquietação do artista, né, a gente procura meios para poder vender a nossa arte, se colocar no mercado, formar público. Então, são diálogos que são comuns na vida do artista, né? E as dores também, né? A dificuldade de alcançar, a dificuldade de ter hoje canais, né, como o seu aqui, uma oportunidade para o trabalho artístico, ou que tem uma pesquisa mais profunda, ou que abre colunas, né, nas suas, hoje, páginas, né, de internet, sites. Então, pensando nisso, a gente idealizou um projeto chamado Centro de Empreendedorismo de Arte e Cultura. Ele veio como um projeto mesmo, né, a fim de juntar artistas de diversas áreas e debater sobre o empreendedorismo e sobre as formas que a gente pode encontrar para poder viver melhor, né, e fazer do seu trabalho artístico a sua vida econômica também. Muito legal. Esse projeto no ano passado, né, a Nubank, ela patrocinou esse projeto, esse módulo desse projeto que tinha e a gente, nesse tempo todo, debateu. E chegou a hora de mostrar esse trabalho, né, não só artistas, né, em si, que evoluíram bastante, né, então, com as aulas, com os mentores, com a informação técnica que eles tiveram durante esse tempo, eles conseguiram construir o seu trabalho artístico, né, que, na verdade, são artistas que já têm o seu trabalho, já têm uma qualidade artística ressaltada, vamos dizer assim, mas que precisava encontrar ali o seu caminho e um modelo de negócio para ele, e agora os trabalhos estão todos aí, e aí a mostra ela vem para isso, né, para aproximar o artista do contratante, né, do público, que ele também possa falar, experimentar um pouquinho, né, dos trabalhos que eles desenvolveram durante esse ano. Muito legal. Na verdade, a gente sempre bate numa tecla aqui, Fabiano, no Café Cultural, que, na verdade, o que o mercado de cultura, o mercado das artes precisa muito, primeiro é de espaços de oportunidades. A gente tem uma produção cultural, a gente tem uma massa cultural e artística em São Paulo e no Brasil enorme e de extrema qualidade. O que precisa são de espaços para que isso seja mostrado. Em seguida, precisa de divulgação.
Não adianta nada também a gente ter o espaço, a gente ter a produção e não ter a divulgação. E também não adianta nada tudo isso se não tiver público. Eu acho que o que você está fazendo com o centro é justamente juntar essas três oportunidades. Ou seja, dar um espaço para que os artistas mostrem o seu trabalho, divulgar e formar público. Que a formação de público é fundamental. Se a gente não tiver gente vendo as nossas peças, ouvindo as nossas músicas, lendo os nossos livros, indo até as nossas exposições, não adianta nada, né? É verdade. E é a parte mais complicada mesmo, né? Porque espaços, né, temos mais poucos, mas temos, né? Então, hoje, se eu precisar pôr uma peça de teatro, eu posso abrir e vou encontrar pauta em alguns teatros na cidade, né? Uhum. O contratante, esse já é uma incógnita. Nós temos alguns bons contratantes, mas não como antigamente, né? Que existia essa coisa do contrato, né? E por que isso foi se perdendo? Porque justamente essa outra perna, que é o público, que ficou um pouquinho para trás, né? A história não formou o público, né? A nossa história cultural e artística, né, pós-ditadura, não formou um público. Pelo contrário, os meus pais, né, não aceitaram em primeira mão, né, que eu fosse um artista, né? Ela quer um engenheiro, é um tecnólogo, é um mecânico, é um dentista, é um médico, mas um artista, não, peraí. E por que isso, né? Porque e é uma carreira como qualquer outra, né? Aliás, hoje em dia, a mesma dificuldade de um dentista é de um artista, porque ele também sai da faculdade sem a visão empreendedora, né? E o mercado em todas as áreas, né? Eu estou falando do dentista, mas de repente um advogado ele pode sentir a mesma coisa. Eu aprendi, né, as leis, mas eu não aprendi a ter o meu escritório de advocacia. Uhum. Então, assim, hoje a gente consegue compreender isso, mas a diferença o que é? O dentista tem o público, o advogado tem o público, o artista ainda não. Né? Ainda não tem, né? Não vou dizer que não, também não vou ser aqui, né, generalizar tudo, mas não há necessidade do público de consumir arte, né? Ela não existe isso, né? Como, por exemplo, em outros países, né? Que existe um circuito e o cidadão europeu que não vai num teatro, não vai num show, não vai numa exposição, ele está fora da sociedade, né? Então, é mais ou menos isso. Aqui, não, aqui a gente tem, não cria essa necessidade, então a gente tem essa dificuldade com a formação de público. Mas eu tenho esperança aqui de que a gente alcança, né? Então, com um trabalho árduo, mas a gente acaba alcançando um público que acaba retornando, percebendo que é bom, e assim a gente vai continuando o nosso trabalho. Eu acho que o importante, Fabiano, é levar as manifestações artísticas até onde, sabe, isso pode parecer, já foi até feito música sobre isso, mas é o artista aí aonde o público está. Eu acho que a gente tem que começar a colocar as manifestações culturais em praças, em escolas, em locais onde o público veja que é para ele. A gente tem, infelizmente, uma cultura, que nem você muito bem comentou aqui no Brasil, de que cultura é elite. Realmente, nós temos peças caríssimas, um show é muito caro aqui no Brasil, realmente, para você conseguir acompanhar a agenda de shows, de espetáculos, você tem que ter uma boa verbinha destinada para isso, não resta a menor dúvida. Mas eu acho que a grande massa da população ainda acha que cultura é para elite. E a gente precisa mostrar que não é. Cultura forma a população. Eu acho que o jovem que tem acesso à cultura, que tem acesso às manifestações culturais, ele tem uma outra visão de si mesmo e da própria sociedade. E a gente está batendo nessa tecla há muito tempo, mas ainda está difícil de quebrar essa barreira. É isso aí. A gente tem arte para todas as camadas, né? Então, tem lá a arte que custa muito caro e que às vezes não dá o acesso para quem já não tem uma situação financeira mais apropriada para aquilo, mas também... Aliás, hoje em dia no Brasil quase todo mundo, né? Diga-se de passagem, né? Mas, mas existe, né, canais de cultura que favorecem. E outra, projetos que são incentivados, eles são obrigatoriamente
tendo que democratizar o acesso. Então, tem acesso também para quem é. Então, se você quer assistir um show, né, e você percebe que aquele valor está muito alto para você, e você percebe que aquele projeto houve um incentivo, existe formas de você acessar aquilo. Então, tem como você procurar a produtora, tem como você procurar a organizadora daquele show e falar, olha, eu tenho cotas, né? Eu posso entrar nas cotas. Então, precisa também ter a busca, né? Eu sei porque, às vezes, a gente encontra produtoras que nos pedem, né? Olha, vocês têm... Hoje nós temos uma associação, né? Então, a associação trabalha um pouco essa questão da democratização, da inclusão, né, da diversidade. E aí, às vezes, as produtoras nos pedem, olha, você não quer uma cota de ingresso para poder oferecer para o seu público? Né? Então, a gente também faz algumas pontes. Então, é importante que o público também entenda os canais, né, e democratize mesmo, né, para que a gente possa entender o consumo e, naquilo que você falou, a arte forma um cidadão, né? A escola forma um cidadão, a arte forma um cidadão, e uma coisa, abre a visão, né? Porque uma coisa é você aprender uma coisa e acreditar naquilo. Outra coisa é você aprender uma coisa e refletir sobre aquilo, né? Então, e a arte, ela traz essa reflexão sobre as coisas, né? Nós vivemos há pouco uma política muito grande, né, no país, né? E ainda existe essa divisão. E aí, o que você vai fazer? Você vai olhar para um lado e vai acreditar fielmente naquele lado? Não dá, né? Você pode ser um cidadão que experimenta, e a arte ela vai servir para que você possa, né, refletir, trazer outros olhares, né? O artista ele está sempre buscando a reflexão sobre tudo, né? Eu não mergulho de cabeça num ideal só, né? Eu vou vasculhar esse ideal por todos os lados para poder entender o que eu posso refletir sobre aquilo e fazer com que o público reflita sobre aquilo. Estou falando de política, mas a gente tem diversas ciências, né? Inteligências artificiais hoje, né? Que está muito na moda. E o que você vai fazer? Vai acreditar e vai usar? Daqui a pouco você virou um robô, né? Então... Verdade, meu amigo. Pensar, vamos ver o momento, a época, as diferenças. Então, assim, vamos explanar. Então, a arte, ela serve como isso, né? Para trazer pontos de reflexão para o público e não deixar o público um simples aceitador de tudo, né? Então, é importante. Perfeito. É importante. É verdade. Fabiano, conta um pouquinho pra gente como que funciona, como que é o dia a dia do Centro de Empreendedorismo de Arte e Cultura. As pessoas chegando lá, seja um artista para buscar um espaço, as pessoas, como que funciona, como que é o dia a dia, como que é a dinâmica desse espaço? Sérgio, o centro foi um projeto fechado e a gente encontrou uma dinâmica sobre esse projeto e alguns pontos que são importantes. Então, por exemplo, encontros de artistas para falar sobre empreendedorismo, eles são fundamentais, eles precisam existir, né, em todos os lugares, né, não só no centro, porque você colocar um monte de artista para debater, você vai encontrar a dor de um, a dor do outro, você vai encontrar ideias de um, ideias do outro, né, você vai poder evoluir no seu conceito mercadológico, empreendedor, né, de dinâmica e dificuldades e tudo mais. E depois a gente criou os laboratórios. Os laboratórios, eles já são mais técnicos, né? Então, alguns laboratórios que nós desenvolvemos, né, de plano de negócio, de resiliência, até artístico mesmo, de poesia, de criação, de qualidade, de técnica. Então, os laboratórios, eles serviram para isso. E, por final, né, chegar na vitrine, né, mostrar o seu trabalho. Então, a gente pautou as nossas atividades nesses 3 tipos de módulos, né? Então, nós desenvolvemos 5 encontros, depois 3 laboratórios, e agora, no final, a gente chega nessa amostra que está ali, né? Que a gente vai mostrar aí nessa semana. Aí,
Com isso, a gente idealizou a escola. Aí sim é uma coisa que a gente tem hoje, né, já instituída, que é um espaço para o artista ir e tentar se desenvolver em diversas áreas. Então, algumas áreas a gente já estruturou. Então, hoje a gente tem a área de projetos estruturada, a gente tem a área administrativa estruturada e a gente tem a área de comunicação estruturada, né? São 3 áreas que são importantes para o artista, né? E eu vou até abrir uma aspas aqui, falar uma curiosidade. Quando, em 2011, eu desenvolvi um projeto de documentário e a gente idealizou e realizou esse documentário chamado Ensaio Aberto Fomento, né? Que era focado ao teatro. E estudamos a lei de fomento, que é para quem é grupo e para quem quer ter um grupo de teatro em São Paulo, né? A gente tem essa lei. E depois eu fui buscar grupos no Brasil inteiro que tem grupos formados e que já teriam uma carreira com mais de 15, 20 anos. E aí eu fui, né, entrevistei alguns grupos, como o Grupo Galpão, como o Nós Aqui Travês, né, o Emboaça, enfim, de todos os lugares, e eu percebi que esses grupos eles só se mantiveram firmes e essa longevidade porque eles estruturaram justamente essas 3 áreas para eles, né, o administrativo, projetos e comunicação. Então, eles são grupos que desenvolvem muitos projetos, são um grupo que tem uma estrutura administrativa bem estabelecida e um setor de comunicação. Então, essas 3 áreas a gente desenvolveu, né, e estruturou muito bem, e agora a gente está começando a estruturar a escola, né, e a escola seria, assim, na sua idealização, um lugar onde o artista tem um menu de atividades que ele pode escolher e fazer uma programação anual. Então, eu sou... Que legal, cara. Eu quero fazer trabalho de voz, eu preciso de plano de negócio, eu preciso desenvolver projeto. Então, ele faz que nem uma faculdade, sabe? Que você escolhe as suas matérias e durante o ano você passa ali um ano com a gente se aperfeiçoando nesses pontos e sai no final do ano com o projeto pronto, sai aperfeiçoando a sua arte. Enfim, é assim que a gente idealizou. Muito legal. Então, eu acho que o que o artista sai de lá, eu acho que o que vocês estão fazendo é tirar um peso das costas do artista. Porque, assim, na verdade, assim, eles podem ter excelentes ideias, mas eles sempre vêm com aquela pulga. Como fazer? O que eu vou fazer? Como que eu coloco isso na prática? É fantástica essa ideia dessa escola. Fantástica, fantástica. Então, a gente pensou nisso, né? Então, hoje o artista, ele chega, não só artista, a gente tem muito trabalho com instituições. Então, tem instituições em todo o estado, né, que nos procuram para desenvolvimento de projetos, para acompanhamento técnico, execução, gestão de projetos. Então, não só os artistas, mas as instituições também. Quando elas chegam, a gente começa pelo processo de estudo e entendendo qual é o ecossistema que ela está, ou o artista, no caso, e quais são os potenciais que ele precisa trabalhar nesse momento para ele poder alcançar o resultado, né? Não é fácil, não é uma mágica, né? Não, claro. Tem que ter esse lado de também saber ouvir e entender o que precisa melhorar, e é um trabalho mútuo, né? Então, a gente fornece um trabalho que vai, que nem você falou, tirar um peso das costas dele, mas exige muito do artista também desenvolver, buscar, se comunicar, né? E a gente vai entendendo aí as dificuldades, as falhas e onde a gente pode corrigir para que aquela arte chegue num lugar bem legal ou próximo daquilo que o artista idealizou para ele mesmo, como artista, como carreira, ou como instituição, no caso. Muitas nos procuram também. Eu acho que tira, assim, um peso e dá uma segurança. Claro que, a partir do momento que você tem todo o conhecimento, você tem informação, você tem que correr atrás. Você não vai tirar o correr atrás. Mas dá uma segurança, eu acho que é muito legal, muito legal. Mas, Fabiano, vamos falar um pouquinho da mostra agora? A mostra começa agora dia 8, né, no sábado. Como eu acho que o programa deve ir ao ar só na segunda-feira, então já deve ter começado a mostra dia 8 e vai até o sábado, uma semana aí de mostra. O que vai acontecer? O que as pessoas vão encontrar nessa mostra?
Ô Sérgio, a gente tem 3 áreas que foram trabalhadas: o teatro, a música e a dança. Então, para cada área dessas, nós selecionamos 6 artistas ou grupos, né? Então, tem 6 de música, 6 de teatro, 6 de dança. Esses artistas têm os seus trabalhos, né? Alguns já um trabalho de carreira, que já existe há muitos anos, alguns trabalhos que estão surgindo agora. E eles vão mostrar os seus trabalhos, né? Pedaços do seu trabalho ou até o seu trabalho inteiro. E ele vai ter a oportunidade de falar um pouquinho da sua história, ele vai ter a oportunidade de falar um pouquinho dos seus sonhos e planos. Então, por isso que a gente tem buscado, né, e esperamos aí que muitos profissionais da área venham conhecer não só os trabalhos, mas também a escola, o espaço, que a gente está lá no mesmo espaço, né, que a gente criou junto com esse projeto. E também profissionais que possam contratá-los, né? Então, a ideia é que eles possam mostrar esse trabalho para esse público. É um trabalho que eles precisam também compreender o seu ecossistema e fazer com que chegue no seu público, porque o termômetro está aí também, né? Até onde eu consegui alcançar o meu público, né? Então, o artista, ele precisa compreender o seu público, né? Uma vez eu estava num curso de dramaturgia e fazendo a dramaturgia e surgiu esse tema, né? Porque como é que você precisa escrever para o seu público ou você precisa escrever e o seu público vai se identificar com aquilo, né? Num primeiro momento apareceu que não, né? Que a gente tem que escrever despretensiosamente, que o público vai se identificar e vai alcançar. Mas depois, né, evoluindo um pouquinho o trabalho de dramaturgia, você tem uma visibilidade do seu público, né? Você consegue entender com quem você quer dialogar, né? Então, eu estou fazendo um espetáculo infantil, eu sei que são crianças, né? Se eu estou fazendo um espetáculo muito adulto, eu sei que são, né, pessoas que teriam que ser adultos. E não só a faixa etária, né? A gente tem outras camadas de público para poder pensar e desenvolver o trabalho para ele. Então, você conhecer o seu público e alcançá-lo faz parte do empreendedorismo. Se faz parte do empreendedorismo, né, essa mostra ela também vai abrir o leque para que esses artistas experimentem o alcance deles com o seu público, né? Então vamos ver qual que é uma parte da estrutura da escola, né, do projeto, que vai alcançar as camadas, e é uma parte de cada artista, e a gente também espera, né, que profissionais da área venham, né, conhecer os trabalhos, venham conhecer a escola, venham conhecer essa modalidade que a gente está construindo. E também, né, não posso deixar de falar, a formação de público, que é importante para o espaço e para o artista também. Então, tudo isso a gente está esperando para essa mostra aí, e vai ter muita coisa legal, né? Tem circo, tem dança, tem flamenco, tem pra criança, né? Assim, a gente conseguiu chegar num ponto, né? Que no começo do projeto a gente nem pensou muito nisso, mas é uma diversidade tão grande, né? Na verdade, imagino. Nas primeiras reuniões, a gente pensou bastante nisso, não só na qualidade, né, daquele que está começando e daquele que já tem uma carreira, mas da diversidade que aqueles trabalhos podem alcançar. Então, tem de jazz a rock and roll na música, entendeu? Muito legal. Né? É muito legal isso. Eu acho que mostrar esse plural, né? Esse plural, mostra assim, gente, e dá para conviver. Eu acho que o mais gostoso é isso. Dá para conviver música flamenca com circo? Dá. Tem liga? Tem. Eu acho que mostrar essa liga é muito legal. Tem um trabalho de arte uma palhaça, né, a vírgula, que ela conseguiu fazer uma mistura da arte do circo, misturando com artes plásticas e com a dança, assim, incrível, né? São trabalhos, um bailarino, o Thiago, ele conseguiu traduzir a vida dele no espaço de dança, né, que um trabalho novo que está surgindo agora, né, chama Pro Lado de Lá da Ponte, né? Então, assim, a gente tem muita coisa boa mesmo, né, numa semana repleta de atividades, né, com espetáculos de tarde, de noite,
de manhã, tem tudo, né? Então, e a programação tá ali, né? No site, depois a gente pode falar um pouquinho do site. Eu acho que é justamente isso, é isso que a gente precisa dar, é o serviço todo, assim. Primeiro, aonde está localizado o Centro de Empreendedorismo? E obviamente, onde que vai ser a mostra? Antes de falar da localização, é importante, né? Quando eu sou daqui da freguesia do Ó, né? Então, né? Primeiro, o primeiro morador a pensar nisso, né? A gente trouxe para a freguesia do Ó, porque quando a gente abriu os mapas culturais, a gente percebeu que essa região nossa aqui, né? Ela tem muito pouco equipamento de cultura. Né? Tem Olha só. E é uma região maravilhosa, uma região deliciosa. Eu não estou muito longe, eu estou aqui na Lapa, então não estou muito longe da freguesia, não, eu conheço bem. Então, e aí a gente resolveu colocar ele mesmo, né, aqui na freguesia. Um pouco, se você falar em empreendedorismo e estratégia, não foi uma estratégia muito bem colocada, né? Porque o grande circuito cultural tá pegando lá de lá da ponte, né? Lá da verdade. Vila Olímpia. Eu acho que é necessário, mas eu acho que você investiu no futuro e numa formação. Não tem essa. Exatamente. Então, assim, a casa fica na freguesia do Ó, né? Na rua João Alfredo Abraão, 292. O lugar é muito gostoso, fácil de estacionar, tem uma praça na frente, entendeu? Então, um lugar calmo, tranquilo, para a gente trabalhar, idealizar, né? Não pensamos num teatro, sabe, que é aberto ao público, não é essa a ideia, mas um lugar de desenvolvimento, né? Onde o artista ele tem um espaço para se desenvolver, tem um estúdio de música, tem um pequeno teatro, tem a parte de artes plásticas, né? Tem um lugar de figurino, então quer dizer, tem bastante coisa dentro da casa, desse complexo, né? Que a gente chamou cultural. E também tem a possibilidade de a gente levar e montar trabalhos que as pessoas possam assistir. É um teatro pequeno, tem 50 lugares, por isso que a gente está fazendo uma inscrição. Então, lá no site tem uma ficha de inscrição para a gente poder ter um controle e não extrapolar, né, na quantidade de públicos, né, por isso que é importante para nós a inscrição, e a gente fez essa inscrição para poder ter um controle, saber quem está entrando e quantas pessoas tem ali. Claro, como eu falei, não é um espaço que foi pensado para se colocar no circuito de teatros de São Paulo, mas é um espaço de desenvolvimento que é muito bacana e tem uma vida ali dentro cultural bem forte. Isso é fantástico. A mostra começa, então, no sábado, dia 8, vai até o sábado, dia 15, e para encontrar a programação, tem um site, como que as pessoas encontram a programação da mostra? Vamos lá, então nós estamos no site www.acriarte.org.br/empreendedorismo artístico. Né? E se quiser saber a programação da mostra, é só colocar o /mostra, né? O empreendedorismo artístico você conhece todo o trabalho, e o /mostra é onde está toda a programação da mostra, e ali você também pode fazer a tua inscrição. Maravilha, maravilha. E obviamente, como você já bem disse, por esse mesmo endereço você encontra o que acontece na casa, o que acontece no centro. A mostra acaba no dia 15, mas o centro continua e merece ser prestigiado. Fabiano, quem quiser encontrar o Fabiano Moreira, conhecer um pouco mais do teu trabalho, tem também nas redes sociais, nesse mesmo endereço, te encontra, bate um papo contigo? Para me encontrar nas redes sociais, o meu Instagram é Fabiano Moreira Oficial, né? A mesma coisa para o Facebook, mas a parte de trabalho artístico mesmo está no @ciaalvo, né? Que é o Instagram oficial da companhia. E o centro também tem o seu Instagram, que é Empreendedorismo Artístico. Empreendedorismo Artístico, @empreendedorismo artístico é a nossa página também no Instagram ali. Então, você tem vários canais aí para conhecer o meu trabalho, da Companhia Alvo e do empreendedorismo do centro, e onde também tem toda a programação. Então, Fabiano, olha, eu acho o teu trabalho fantástico, cara. Eu acho que assim, é um dos pilares, sem dúvida alguma, porque, como eu disse logo no começo do programa, a gente tem uma produção artística maravilhosa aqui em São Paulo e no nosso Brasil. O que falta é espaço, o que falta é informação, o que falta é formação,
formação para dar segurança para o artista e formação de público. E, obviamente, a parte de divulgação, a gente tenta aqui no Café Cultural ajudar um pouco dentro do que está no nosso pequeno universo, tenho certeza a gente faz, e a gente vai abrir sempre espaço para ações como essa tua do centro. Eu acho que a gente precisa dar muito apoio para isso. Fabiano, super obrigado, parabéns pelo teu trabalho, e já fica aqui o convite. Tendo novidades no centro, tendo novidades tuas como artista, tendo outras mostras, tendo o que quiser bater papo, por favor, volta aqui para tomar um café com a gente. Que legal, Sérgio. Bacana, então. Pode deixar sim. Agradeço a oportunidade, agradeço aí os ouvintes que estiveram conosco esse todo o tempo, e tendo coisas novas, pode ter certeza que a gente vai pedir aí um espacinho para divulgar. Valeu. Valeu, muito obrigado. Pessoal, não esqueçam, essa semana inteira, até o sábado, dia 15, o que não vai faltar é oportunidade para você, não somente da Zona Norte, Zona Noroeste de São Paulo, mas da cidade inteira, do estado inteiro. Vem até São Paulo, vem aqui, vamos conhecer o centro, vamos prestigiar essa mostra que vale muito a pena, tenho plena certeza disso. A todos vocês, um grande abraço, a gente volta logo, logo aqui no Café Cultural com mais um bate-papo tão gostoso como esse. Um abraço, Fabiano, obrigado, tchau, tchau.